Queridos irmãos, vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, que está no livro de Atos, capítulo 6, 8 a 15. Atos 6, 8 a 15, baseado nesse texto, que nos relata Estevão, aqui sendo no Sinédrio, sendo testemunha de Cristo no Sinédrio, e vamos falar sobre o agir do Espírito Santo no crente, porque o texto diz que Estevão era cheio do Espírito Santo, juntamente também com os demais outros diáconos, e vamos tirar lições para a nossa vida nessa noite, no nome de Jesus. Vamos estar atentos para o texto. Atos 6, 8 a 15. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo e os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Senhor, nós estamos aqui felizes de estarmos na Tua presença com os nossos irmãos, Te adorando. Estamos felizes porque sabemos que o Senhor recebe a nossa adoração em Cristo Jesus. Nós louvamos o Teu nome porque lemos a Tua palavra e ela nos relata, Senhor, um pouco da vida de Estevão. Ajuda-nos, ó Senhor, a ver como Teu Espírito Santo agiu na vida dele, olhando para esse texto. E pedindo para que o mesmo Espírito esteja também nos revestindo da sua graça, do seu poder, no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. O livro de Atos nos fala sobre a ação do Espírito Santo na vida de indivíduos e na vida da igreja. É no próprio livro de Atos que nós temos o relato de Lucas do derramar do Espírito Santo, ali em Atos 2, no dia de Pentecoste. E nós vemos uma igreja, a partir dali, cheia do Espírito Santo, e nós vemos também indivíduos cheios do Espírito Santo. Capítulo 6 de Atos nos fala que a igreja elegeu 7 diáconos. E um dos pré-requisitos era que esses homens que iam exercer o diaconato deveriam ser cheios do Espírito Santo. E deviam ter boa conduta, sabedoria e ser cheios do Espírito Santo. O Estevão, mais uma vez, é destacado por Lucas como um homem cheio do Espírito Santo. Agora ele está sendo questionado pelo Sinédrio sobre o que ele estava fazendo, sobre a sua conduta.
E aqui nós temos algumas lições para nós, no nome de Jesus, nessa noite, sobre esse tema, o agir do Espírito Santo no crente. O agir do Espírito Santo, no caso, Estevão, homem crente, de uma fé verdadeira e genuína em Deus, em Jesus. Você deixando sua Bíblia aberta, o que nós vemos logo em Atos 6, e o versículo 8, diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse diácono, que tinha sido separado com mais 6, estava aí fazendo um trabalho muito bom na assistência social. Mas não só na assistência social. Estevão e Filipe, os diáconos, estavam trabalhando de uma forma para glorificar a Deus. A primeira coisa que me destaca aqui é que o Espírito Santo age no crente, capacitando esse crente de graça, revestindo ele de graça. Porque o texto diz que cheio de graça e poder, nós devemos buscar o enchimento do Espírito Santo, de fato. Mas qual deve ser o objetivo? Aí Lucas aqui nos diz, para sermos cheios de graça e poder. Para experimentar essa graça de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja. Porque a graça de Deus, para nós, é imprescindível como evidência de que o Espírito Santo está em nós, de que o Espírito Santo nos encheu. Cheio do Espírito Santo é um sinônimo para cheio de graça. Quando alguém diz, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, é a mesma coisa que se dizer, nós precisamos estarmos cheios da graça de Deus. Porque a graça de Deus vem por meio do seu Santo Espírito. E Estevão era um homem assim, cheio da graça de Deus. Essa graça de Deus que dava a Estevão a sabedoria, que dava a Estevão a ousadia, a intrepidez, a coragem, a determinação. Era a graça de Deus sobre Estevão. E essa é a evidência do Espírito Santo de Deus agindo em Estevão. Então, queridos, o que nós devemos pedir a Deus? Senhor, nos enche o teu Espírito, para que a gente, como igreja, possamos ter ousadia, determinação, coragem, e tudo isso seja reflexo de tua graça derramada sobre nós, cheio de graça, cheio de poder. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de poder. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de graça. Ministros cheios do Espírito Santo são ministros cheios de graça e de unção. Uma igreja que tem um ministério de fato que faz a diferença, é essa igreja cheia de graça e da unção do Espírito Santo. Aí eu pergunto a você, nós precisamos disso? Certamente. Nós precisamos desse derramar do Espírito Santo que vai nos capacitar como capacitou Estevão. Precisamos dessa graça. Precisamos desse enchimento. Não tem aquela visão romântica de enchimento cheio do Espírito Santo, segundo igrejas neopentecostais, que a gente olha assim e diz, isso aí não é enchimento do Espírito Santo nem aqui em lugar nenhum. Isso pode dar um outro nome, menos enchimento do Espírito Santo, que a gente vê pela internet, aquela pessoa se dizendo cheia do Espírito Santo, com meninice, com esquisitice,
cheio do Espírito Santo, está cheio de graça, cheio do poder, cheio de ousadia, cheio de sabedoria de Deus, agindo para a glória de Deus. Assim é Estevão, assim deve ser a igreja. Nós temos indivíduos, mas também temos o coletivo, em Atos, de como de fato é ser cheio do Espírito Santo do Senhor. E diz o texto que o Espírito Santo agia também na vida de Estevão, um desses 7 diáconos, o capacitando para produzir boas obras. Porque Lucas fala do testemunho de Estevão, ele diz que esse homem fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Entre o povo. Estevão estava ministrando ali em Jerusalém. E o povo de Jerusalém conhecia Estevão diante das suas obras realizadas. E as obras de Estevão eram feitas porque o Espírito Santo de Deus o capacitou, ou o capacitava, para ser um homem rico de boas obras, de sinais que evidenciavam a unção do Espírito Santo sobre ele. Era um testemunho da unção do Espírito Santo sobre ele, as boas obras de Estevão. Fazendo uma correlação para a nossa vida, se eu busco o enchimento do Espírito, eu estou buscando, diante de Deus, esse revestimento para ser rico de boas obras. Se a igreja, quando busca o enchimento do Espírito, ela busca para ser rica de boas obras. Está revestida de ânimo, de ousadia, de determinação, de coragem, para trabalhar para Deus. Nós não podemos conciliar ser cheio do Espírito Santo sem ter obras que glorifiquem a Deus. Porque o texto diz que ele fazia, veja, realizações, fazia prodígios, sinais que evidenciam o poder de Deus em ação. E grandes sinais feitos notórios, onde todos percebiam os grandes feitos, suas grandes realizações. Quem estava por trás disso? O Espírito Santo do Senhor na vida dele. Logo, como nós precisamos disso, no nome de Jesus. Como cada crente precisa disso, no nome de Jesus. Se nós tivéssemos aqui muitos Estevãos, certamente a história da igreja presbiteriana do Cordeiro seria outra. Com certeza. Homens com unção, mulheres com unção, revestidos de graça e de poder, cheios de ânimos para trabalhar para Deus e realizando grandes feitos para a glória de Deus. É isso que nós precisamos. De muitos parecidos com Estevão nessa igreja. E aí, a comunidade ao redor da igreja, percebendo isso, de homens e mulheres ungidos, cheios do Espírito Santo do Senhor, evidenciados na sua forma de viver e trabalhar para Deus, como nós precisamos, individualmente e coletivamente. Não basta só dizer, eu queria participar de uma igreja cheia do Espírito Santo. Basta você também ser cheio do Espírito Santo. E todos nós devemos buscar isso. E todos nós devemos pedir a Deus essa graça. Porque isso é graça de Deus sobre nós. É graça de Deus sobre nós.
Esse enchimento não é mérito, é graça. Assim como a salvação é graça, o enchimento do Espírito Santo é graça também. Então, Deus que nos agraciou com a salvação, é o Deus que nos agracia com a unção, nos capacitando para tanto viver em santificação, como servi-lo de uma forma agradável. De forma que a nossa oração deve ser assim: ó Deus de toda graça, Deus que me visitou, me redimindo sem o merecer. Ó Deus, me visita, me capacitando para te servir. Me reveste de força, de ousadia, de coragem, de determinação, de ânimo para o trabalho. Me reveste dessa graça. Não está em mim força, mas me dá graça e força, poder, no nome de Jesus. Nós devemos fazer orações assim, para que Deus nos revista de graça, de poder, para lhe servir, onde Ele nos implantou. Nós somos da Igreja Presbiteriana do Cordeiro, e é aqui que nós devemos servir a Deus, cheio do Espírito Santo, como Estevão serviu a Deus na sua época, no seu ministério. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Veja também o que é que Lucas destaca. E eu quero, em terceiro lugar, destacar esse ponto aqui. Que o agir do Espírito Santo na vida de Estevão capacita ou o capacitou a testemunhar de forma a suportar a oposição, as tribulações da vida. Esse é o nosso terceiro ponto. Capacita o crente a suportar tribulação. O Espírito Santo capacita o crente a suportar tribulações. Se eu lhe perguntar, você é cheio do Espírito Santo? E você disser, sou, pastor, pela graça de Deus. Você tem suportado as tribulações que você tem passado? Ou você tem se afastado da igreja, se afastado da fé, reclamado, murmurado? Ou você tem a experiência de que, mesmo diante das tribulações que têm acontecido, porque você é crente, você permanece em pé, você permanece em pé, você permanece em pé. Se você disser, pastor, mesmo diante das dificuldades, Deus me leva a estar firme. Aí eu digo, isso é um bom sinal, porque isso é um sinal de quem é cheio do Espírito Santo. Estevão, diz o texto, que ele estava passando por momentos ali difíceis. Experiência parecida com seu mestre. Pessoas caluniaram Estevão, se levantaram contra Estevão. Os líderes se levantaram contra Estevão, acusaram Estevão, mas Estevão está lá, firme. Firme. Mesmo diante de tanta gente poderosa lhe perseguindo, ele está suportando aquilo. Suportando com muita ousadia, determinação e sabedoria. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não só para trabalhar, para manifestar a graça de Deus, fazendo grandes sinais na vida dele, mas cheio do Espírito Santo também para suportar oposição. O apóstolo Paulo diz que aqueles que querem servir a Cristo piedosamente serão perseguidos. Ser cheio do Espírito Santo, queridos irmãos, é também entender que você vai estar na linha de frente. Nós estamos numa batalha espiritual, sim ou não? Uma batalha espiritual. A igreja está guerreando? Está. Nós estamos naquele período aí que nós passamos da igreja militante, uma igreja que milita, uma igreja que está em guerra. E os soldados mais capacitados é aqueles que vão para a linha de frente. E os soldados mais capacitados são aqueles cheios do Espírito Santo. São sobre isso que o diabo quer mais neutralizá-los.
mas também são aqueles que são os mais valentes, os mais ousados, o que suporta a carga. Então, ser cheio do Espírito Santo é estar revestido de graça e de poder, para quando as tribulações bater de frente, você não cai, você está firme. Porque o Espírito Santo te reveste de força. Não só força para testemunhar, não só força para trabalhar, mas força para suportar as dificuldades. Louvado seja Deus. Então, quando você diz, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, você está dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me revista de força para eu suportar as dificuldades quando elas chegarem, que o Senhor me revista de força para eu suportar isso. No nome de Jesus. Senhor, reveste a igreja, para quando a igreja passar por dificuldades, ela suportar essas dificuldades, com ousadia, com coragem, com determinação, com verdadeira fé. Ser cheio do Espírito Santo. É você estar se revestindo de força, para quando você for caluniado, difamado, você superar isso. Estevão está superando isso. Estão dizendo mentiras acerca de Estevão, e Estevão está suportando isso. Aí você diz, mas não é fácil, e não é fácil. Lembra que antes Lucas diz que ele era cheio de graça e de poder. Só uma pessoa cheia da graça vai suportar difamação, calúnia, mentiras, maldade, perversidade. É a graça de Deus que capacita o indivíduo a suportar isso. É a manifestação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Aí você olha assim, rapaz, aquele irmão e aquela irmã, se alguém ainda não conseguiu perceber, eu vejo o Espírito Santo trabalhando ali, porque só uma pessoa revestida da graça para suportar isso. Então, se Deus tem te dado forças para suportar, é porque é uma evidência que o Espírito Santo está te enchendo, no nome de Jesus. O texto que nós lemos no final, 15, diz assim: no momento que acusaram o Estevão, veja o 14, quando ele diz, porque o temos ouvido dizer, isso é acusação, que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Estevão está ouvindo aquilo. Até aqui Estevão continua silencioso. Ele vai falar posteriormente, mas aqui ele só escuta a acusação. E diz Lucas, todos que estavam assentados no sinédrio, no caso juízes, fitando os olhos em Estevão, depois que houve a acusação, todos, vamos imaginar a cena, todos aqueles juízes olham para Estevão, para ver qual a reação dele, o que é que ele vai dizer. E diz, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Estevão estava aqui cheio do Espírito Santo. E qual o quarto lugar que nós destacamos aqui? Que ele capacita o crente para ser uma verdadeira testemunha da glória de Deus. Veja que ele estava sendo acusado de ser contra Moisés. Vocês lembram da manifestação da glória de Deus em Moisés? Moisés sobe ao monte, passa 40 dias se consagrando. Quando Moisés desce, o seu rosto brilhava, de tal forma que Moisés teve de colocar um véu, porque a glória de Deus se resplandecia na sua face. E aqui Estevão, diante do sinédrio, está com o rosto
brilhando. O que é que se destaca aqui? Sem Estevão dizer nada, que ele não era contra Moisés, ele era como Moisés. O rosto brilhava como brilhou o rosto de Moisés. O seu testemunho era uma evidência de que, de fato, ele era uma verdadeira testemunha, que tudo aquilo que estavam dizendo era mentira, porque a glória de Deus na sua face testificava que ele era como Moisés e não contra Moisés. Ser cheio do Espírito Santo. A nossa própria vida testemunha a favor de nós. A própria manifestação da graça de Deus testemunha que o Espírito Santo está agindo em nós. Você lembra daquela passagem, quando Eliseu vai passando sempre por aquele mesmo lugar, aí aquela mulher diz, este homem que sempre passa por aqui, ele é um santo homem de Deus. A vida de Estevão falava por si só. O olhar de Estevão aqui, lá a conduta de Eliseu, e aqui, Estevão, o seu olhar, a sua face, falava por si só, sem ele dizer nenhuma palavra. O olhar dos juízes, mesmo de coração cauterizado, viram que ele era um homem inocente diante daquelas acusações e que a glória de Deus estava sobre ele. Ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ter essa evidência da glória de Deus em nós, de tal forma que as pessoas, ao olhar para nós e nos contemplar, sejam conscientizados que nós somos servos e servas do Senhor, que nós somos a igreja do Deus vivo. Talvez ela nem concorde com a gente. Talvez ela esteja usando até artimanha e mentira contra nós. Mas o nosso testemunho de vida diante delas possam ser um testemunho que Deus está conosco, no nome de Jesus. E isso é o agir do Espírito Santo em você e na igreja. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus derrame a sua graça sobre nós. E que cada um individualmente sejamos cheios do Espírito. Para quê, pastor? Como nós já falamos. Para sermos cheios da graça. Para sermos ricos de boas obras. Para suportarmos tribulações e dificuldades, para testemunharmos, por meio da nossa conduta e nossa maneira de ser, a glória de Deus em nós, que Deus está conosco. Amém.